sempre falo assim, eu sou quase repetitiva nesse assunto, que é a questão das emoções no nosso corpo. Então, a compreensão disso faz toda a diferença no nosso processo de trabalho terapêutico, do nosso trabalho com as nossas questões de repetição, com o nosso caminho espiritual, não importa qual caminho você esteja. Não importa o que você está, em que linha de pensamento você esteja, se você é cristão, se você é mais hindu, se você se identifica com o espiritismo, não importa o que. Todos nós temos um denominador comum, que são as nossas identificações. E são elas que geram todos os nossos padrões de repetição, os nossos sofrimentos em relação a alguma coisa que a gente está vivendo de tristeza, ou de angústia, ou de algum comportamento que você queira soltar e não consiga. Tudo que nós vivemos, da nossa experiência humana, isso tudo passa por esse denominador comum, que é esse que eu quero falar hoje e repetir, que já falei várias vezes sobre esse mesmo assunto. Então, hoje nós temos estudos sobre isso. Antes era uma coisa mais intuitiva dos místicos, das escolas espirituais, e hoje isso é comprovado pelos estudos de psicologia, disso que eu estou falando em todas as linhas. Então, toda vez que a gente lida com alguma coisa que a gente gostaria de soltar, e todas as práticas espirituais vão falar de solte, flua, desapegue, e nós pensamos nisso quase sempre do ponto de vista da nossa mente. Eu preciso soltar isso, preciso soltar. Mas isso parece muito infrutífero, porque nós tentamos pela mente, não é que a gente não tenta, é que não funciona. Então, aí que vem uma compreensão profunda do processo terapêutico e espiritual. É que as nossas emoções, elas estão profundamente ancoradas no nosso corpo, na nossa estrutura corporal. É isso que diz a teoria do trauma e tudo mais. Então, as emoções, para você sentir uma emoção, a palavra sentir implica em corpo que sente. Então, para eu sentir uma raiva, eu tenho que ter este arcabouço físico corporal, onde a raiva se manifesta e você perceba a raiva. Se você sentiu medo, você também precisa do corpo para sentir medo. Você precisa do corpo para sentir inveja. Você precisa do corpo para sentir ansiedade. Você precisa do corpo para sentir orgulho, vaidade. Qualquer emoção, ela tem a sua pega corporal. Então, qualquer coisa que eu reconheça como algo, mesmo quando eu não reconheço, porque eu ainda não sei que emoção é aquela, ela é só meio confusa, ela é um estado que você ainda não conseguiu nomear direito, qualquer emoção, ela tem a pega corporal, ela tem a estrutura mental e a estrutura corporal. A questão é que as terapias, de uma maneira geral, até mesmo os trabalhos, as propostas espirituais, elas são mentais. Elas são uma mudança de comportamento baseado na nossa percepção mental e não da nossa percepção corporal. E aí que vira um gap de distância entre uma coisa e outra. Então, quando a gente começa a perceber que toda emoção tem o seu componente idêntico, corporal, idêntico, que elas não existem separadas, não existe forma de existir isso separado. Então, se eu estou sentindo algo, seja esse algo qualquer coisa que você nomeia como estou sentindo, então eu posso dizer, estou sentindo raiva, amor, estou sentindo medo, estou sentindo confusão, estou sentindo dúvida, estou sentindo a minha mente confusa, não,
estou angustiada, não importa. Tu é capaz de nomear como eu estou sentindo isso, mesmo aquele que tristeza, depressão, tudo que você consegue nomear está no seu corpo. Tem a contrapartida corporal, tem a contrapartida verbal, psicológica, que você reconhece ali, ou não reconhece, reconhece só como estado confuso, por exemplo, mas tem aquela parte corporal. E essa parte corporal, ela é uma forma. Ela é uma forma. Eu consigo percebê-la, mas eu preciso prestar atenção. E aí que entra. Eu preciso perceber e colocar o meu olhar de observador para dentro e perceber. Então, eu estou percebendo o que agora? No meu estado atual, nesse exato minuto, o que você percebe? Então, quando você consegue perceber, pode ser qualquer coisa. Então, o que você percebe? Então, hoje, por exemplo, levantei cedo e fui meditar. Aí estava lá, fazendo esse exercício de autopercepção. O que eu estava percebendo? Então, é isso. O que eu estou percebendo? Não na minha mente, mas nos meus estados mentais, corporais. O que eu estou percebendo? Aí eu posso perceber, por exemplo, meu coração está um pouco apertado. Então, eu estou me sentindo com um aperto no coração. Então, eu paro e observo. Estou sentindo o meu coração apertado? E quando você observa esse coração apertado, você não precisa nem nomear, é angústia, é isso que é aquilo. Não, você precisa reconhecer claramente o estado corporal de uma emoção, de uma sensação, de uma emoção, de um sentimento. Aí eu sinto isso aqui. Perceber. O que eu estou percebendo? E em vez de ficar preso só na descrição do fato, estou angustiado. Por exemplo, vamos pegar ansioso, angustiado. Então, muita gente vive ansiosa. Eu sou muito ansiosa. A pessoa pode até nomear que se sente ansioso. Ela pode saber que ela se sente ansioso. Então, eu estou aqui. Estou aqui parado e percebo que eu sou muito ansiosa, mas o ansioso tem uma correspondente corporal. Então, eu estou ansioso, fecho os olhos e percebo. Estou ansioso. Então, o que no corpo chama ansioso? Porque o ansioso, o nome é só o rótulo de um estado. Então, eu olho para o meu corpo e percebo. Ansioso. Então, se eu paro, eu percebo o quê? Um coração acelerado, um músculo assim, querendo ir para algum lugar, as pernas querendo, um movimento, uma agitação. Então, eu vou perceber no corpo o quê? Uma agitação. Então, eu paro e observo. Meu corpo está agitado. Meu corpo está agitado. E ao se dar conta de um estado, toda vez que você se dá conta de um estado, você tem muito mais controle ou muito mais domínio sobre o estado corporal. Por exemplo, estou ansioso. Vamos pegar este exemplo do ansioso. Estou ansioso. Como que você percebe seu corpo ansioso, agitado? O quê? E ali, quando você percebe esse agitado, só de perceber o agitado, você pode respirar mais profundo, com consciência. E este estado agitado, ele pode soltar mais facilmente no seu corpo do que na sua mente. Então, eu solto esse estado. Eu relaxo a musculatura que prende o estado. Eu relaxo sutilmente, não é qualquer musculatura, é aquela que está ligado ao estado ansioso. Então eu solto. O estado ansioso, eu nesse momento não estou ansiosa, difícil de eu entrar, estou dando esse exemplo. Mas o estado ansioso, quase sempre pelo EMI, aparece como um ombro levantado, uma
um querer já ir, pular para frente. Aí eu percebo esse ombro levantado, por exemplo. Se vocês levantarem o ombro um pouquinho, vocês vão ver que você tem um estado ansioso atrás. Ó. Parece que fica assim. Aí eu posso fazer isso aqui. Parei aqui. Então, quando a gente consegue perceber o estado corporal vinculado a uma emoção, nós temos uma grande ferramenta, mas uma imensa ferramenta em todos os sentidos. Uma ferramenta terapêutica, porque relacionado a qualquer estado que você acha que nunca vai passar, da tristeza, do apego a alguma coisa, existe um estado que você tem controle, um estado corporal que você tem controle. Mas por que a gente não quer soltar este estado? Aí entra o segundo ponto. Ou por que a gente não consegue entrar nisso? Porque aí exige o seu esforço. Eu quero perceber o meu corpo. Então eu quero, porque a gente fica projetado para fora quando você está tomado por uma emoção. Então, por exemplo, em vez de eu ficar alimentando a raiva de alguém, eu tô com raiva de alguém, alguém me magoou. Eu fico lá, ai, porque isso, porque aquilo, parará, parará. Em vez de fazer isso, eu reparo um minuto, me volto para dentro, respiro e percebo a raiva agitada dentro de mim. E às vezes, e quando você percebe o seu corpo, então seu corpo está ativado com aquela emoção. Então, quando nós estamos com o corpo ativado em relação a qualquer emoção, a própria emoção no corpo, ela vai te dizer o caminho de resolução para liberar essa ativação. É como se fosse um excesso de carga. Então, a raiva é um excesso de carga. Então, eu posso tentar, e aí que entra, nós tentamos diminuir a carga de uma emoção, quase sempre falando, ou pensando. Mas se eu estou com raiva, por exemplo, estou com raiva, eu percebo essa raiva no meu corpo como uma ativação. Eu observo ela primeiro. Eu observo que eu estou cheia de carga. O que eu quero? O que o meu corpo quer? Meu corpo quer liberar essa carga. Então eu posso, por exemplo, pegar uma almofada e bater. Mas com consciência, não é como se fosse um voodoo que eu estou batendo na pessoa. Eu estou batendo na almofada, liberando a carga energética. Só isso. Aí eu respiro. Ainda estou com essa carga. Preciso de mais um pouco de movimento. Aí respiro e acalmo. Então, cada emoção tem a sua solução, o seu jeito de você percebê-la e liberar esta emoção. Então, na verdade, nós estamos liberando a emoção através do corpo, para que ela não vire um comportamento, para que ela não vire uma ruminação mental, para que ela não vire uma apego àquilo e uma retroalimentação. Porque a gente fica alimentando. Por exemplo, você ficou magoado com alguém. Alguém te ofendeu mesmo. E ali você ficou mordido. Então aquele está no seu corpo. E está no seu pensamento. Então no pensamento, o que a gente faz? Por que será que aquela pessoa fez isso? Por que ela fez? Nossa, mas não sei o quê. Será que isso? Será que aquilo? A gente entra numa ruminação mental. A gente entra numa conversa que vai aumentando, aumentando e aumentando. Mas se você observa esse ressentimento no seu coração, no seu corpo, eu falei coração porque possivelmente é lá, que vai estar nessa região, o que você precisa fazer? Você precisa o quê? O seu corpo precisa o quê? Ele precisa chorar um pouco. Ele precisa o quê? Nós precisamos liberar a carga energética daquela emoção no nosso corpo. E aí, quando a gente faz isso, nós não precisamos atuar e nós não precisamos ficar presos nessa emoção.
Isso é um grande salto, da nossa possibilidade de lidar com as emoções e de entrar em contato verdadeiro com o nosso ser interno. Porque essa camada emocional, essa crosta emocional, ela impede que a gente acesse esse lado mais profundo de nós mesmos. Porque vira uma camada de resistência, uma camada de smog, uma fumaça, ou um lixão muito grande que impede você de escutar aquilo de onde vem a nossa conexão, que é num silêncio interno. Então, enquanto houver muito barulho, você não é capaz de escutar esta voz interna que nos orienta, que nos dá sentido existencial, que nos dá sensação de plenitude, que nos dá conexão. Mas para ter isso, nós precisamos de ter trabalhado a superfície que é tão tumultuada, que são as nossas emoções. Não é fácil lidar com as emoções, mas com a cabeça é que nós não vamos conseguir, de jeito nenhum. Com a cabeça, só nas explicações, só nas argumentações, só se deixando levar pelo pensamento, hora A, hora B, hora A, hora B, hora C, hora D. Então, o pensamento, ele vai pela própria característica do pensamento, da mente, que é argumentativa por natureza, que traz questões por natureza. Então, não é, a mente não está errada, ela só é assim. Então, se eu não ultrapasso esta zona da mente, então a gente não vai conseguir acessar esse ser mais profundo. Então, a gente fica, qualquer ideia, absolutamente qualquer uma, nós vamos ter um a favor e um contra. Se vem da mente, sempre vem dual. Sempre é a característica da mente. Ah, é assim e não é assim. Ah, e se eu fizer assim? E aí, se eu não fizer assim? E assim, e assim. Essa é a característica da mente. Então, assim, ela é assim. É simplesmente assim, não adianta você querer pôr mais argumento de cá para compensar o de cá, que não funciona, porque ela vai trazer outro e outro e outro e outro. Então, atravessando. Então, como é que a gente vai atravessar? Percebendo as tensões ligadas, tensões corporais específicas ligadas a cada estado que você está sentindo. Então, não é um relaxamento qualquer que também funciona. Aí eu vou relaxar, soltar meu corpo. Isso funciona em parte. Porque eu preciso ir mais a fundo nisso. Porque eu preciso ir neste soltar mais específico e não genérico. Então é como se fosse um genérico. Soltar é um genérico, um genericão. Mas eu preciso ser mais preciso. Eu preciso descobrir onde está a raiva no meu corpo, onde está o medo no meu corpo, onde está a emoção. Cada emoção que você costuma sentir, onde está a sua negatividade, onde está os seus estados mais depressivos, onde está os seus estados mais agitados, onde está a sua ansiedade, onde está a inveja, onde está a vaidade, onde está o orgulho, onde está aquela sensação de empoderamento vaidoso. Aí você olha assim, tem um corpo acompanhando, você entende? Tem um corpo, é como se você vestisse uma capa. É uma capa muscular. Então, assim, para eu sentir, se você fosse um ator, você saberia disso assim, ó, perfeito. Porque o ator estuda isso no mínimo detalhe. No mínimo detalhe, para ele representar bem alguém tímido, alguém arrogante, alguém orgulhoso, alguém muito vaidoso. Então, tem todo um corpo para isso. Alguém muito medroso, alguém muito invejoso. Então, tem esta estrutura. E a gente podia brincar com isso para que a gente reconhecesse onde está isso. Quando eu era bem mais nova, eu tinha uma amiga, o nome dela era Fernanda, até hoje. Ela é um gênio, assim. A gente, naquela época, a gente estava descobrindo a bioenergética, eu tinha menos de 30 anos. E nós tínhamos nós vivíamos, eu tinha um consultório, um escritório de engenharia, e ela tinha um restaurante de macrobiótico, né? Do lado, eu e ela, do lado um do outro, e a gente conversava o dia inteiro, e a gente treinava isso. Era um treino, assim, a gente gostava de fazer isso por pura exploração do corpo. Então a gente imitava todo mundo. Nós imitávamos, a gente tinha mania de imitar.
Então, vinha alguém assim, eu imitava aquela postura corporal total, tentava reproduzir a postura corporal do outro para perceber o que ele estava sentindo. Então, eu via uma pessoa andando na rua meio estranha, eu fazia aquela postura estranha, aí eu falava, tá sentindo isso? Ou eu fazia uma postura, a pessoa era meio com a cara meio arrogante, eu fazia aquela cara e eu falava, ele tá sentindo isso. Porque, e com isso a gente tentava, a gente era muito ligada à bioenergética. Então a gente ficava tentando descobrir corpo e emoção. Isso me fez muito bem fazer esses treinos. Então é esse treino que a gente precisa fazer, porque isso nos liberta. Porque quando você se dá conta dessa estrutura que acompanha essa capa corporal energética do corpo, energética que eu tô falando é corporal, não é energética, transpessoal, não, é energia corporal. Então, esta carga de energia corporal, que quando você reconhece, você vai descobrir que ela é como se fosse uma capa que te cobre. Então, agora eu fiquei com a capa da raiva, agora eu fiquei com a capa da inveja, agora eu fiquei com a capa do ciúme, agora eu estou com a capa do medo. E aí, quando você percebe isso lá, desde o seu corpo inteiro, porque tem espaços no corpo onde tudo isso se liga. A inveja, onde ela fica? Qual é o músculo seu que representa a inveja? Qual é o músculo? Quando você está invejando, você precisa reconhecer lá dentro de você todos os caminhos deste músculo que prende, como se fosse garras que prende ali aquela emoção. Quando você percebe isso, você pode soltar. E aí é um grande salto. Um grande salto. Este, então, é o desafio dessa semana. Perceber no corpo as suas emoções. E aí você vai ver, e depois eu quero que você me conte, qual o efeito disso. Se você conseguiu perceber. Se você conseguiu perceber, me conte, porque eu tenho muitíssimo interesse nisso. Eu amo este assunto. Então, quero desejar uma boa semana para todos vocês. Um grande beijo.